Economia Sem Fronteiras é patrocinado por Delta Cafés, Jerónimo Martins, Mota-Engil, um mundo de inspiração. EDP. Hoje temos como convidada a presidente da Fundação Champalimau. Leonor Beleza lidera a instituição desde a sua criação, em 2004, exerceu diversos cargos públicos, nomeadamente Ministra da Saúde, e é Conselheira de Estado. A Fundação Champalimau foi criada em testamento pelo empresário português, António Champalimau, para se dedicar à investigação biomédica. Presta cuidados médicos nas áreas da oncologia e é hoje um dos institutos líderes em neurociências no mundo inteiro. Bem-vindos, eu sou a Marta Danice. Eu sou o Miguel Frasquilho. E este é o Economia Sem Fronteiras, onde o nosso foco é a internacionalização. Leonor, seja bem-vinda ao Economia Sem Fronteiras. A Fundação Champalimau tem uma forte componente internacional, colaborando com instituições de renome mundial para desenvolver terapias inovadoras e contribuir para o avanço da ciência global. A sua atividade tem vindo a crescer e atingiu no ano 2023 valores máximos em vários indicadores. É o caso do número de colaboradores na atividade clínica, isto é, médicos e enfermeiros, e na atividade de investigação, isto depois dos anos difíceis de 2020 e 2021 por causa da pandemia. No final de 2023, a Fundação possuía no total 1.160 colaboradores. É também o caso dos mais de 34 mil pacientes que acorreram à Fundação no ano passado, sobretudo na área oncológica. E as receitas da Fundação também atingiram um valor recorde de 105 milhões de euros, bem acima dos anos anteriores. Leonor, obrigada por aceitar o nosso convite para estar aqui. Obrigada. A Fundação Champalimau completa este ano 20 anos, sempre debaixo da sua liderança. O que destacaria das suas conquistas feitas na instituição, desde os seus primeiros dias de atividade e primeiros passos na investigação até hoje? Só uma pequena precisão antes de dizer outras coisas. 20 anos desde que formalmente a Fundação foi constituída, porque é um bocado menos desde que começámos a ter a atividade propriamente dita e ainda menos desde que aquele edifício que hoje identificamos como a Fundação ali está e a funcionar. Desde o princípio que definimos um nível grande de exigência e de ambição. É difícil explicar em muito poucas palavras o que é que foi sendo conseguido, mas acabo de saber que uma publicação da Nature, que é para nós a revista internacional de ciência com mais ambição, nos coloca entre os 20 melhores institutos no mundo dedicados às neurociências. Isso para nós, evidentemente, tem um significado forte, quer dizer que estamos inseridos num ambiente internacional muito considerado da ciência, neste caso concreto no âmbito das neurociências, que é a área, aliás, porque nós começamos. A nossa clínica é mais uma clínica de cancro, não é exclusivamente de cancro, também temos alguma nas áreas da neurologia e da psiquiatria, que são as áreas da medicina ligadas às neurociências, mas nas neurociências começámos do ponto de vista científico mais cedo e o nosso programa é mais amplo na investigação em neurociências. Obrigada. António Champalimau destinou parte da sua fortuna para criar uma instituição focada na investigação biomédica e na luta contra doenças como o cancro e as neurociências. Como é que a sua visão, ou seja, a visão de António Champalimau, se materializou na Fundação e como é que ela se reflete na estratégia atual da Fundação Champalimau? António Champalimau disse-nos, é o que está escrito no testamento, que devíamos apoiar a pesquisa científica na área da medicina. Ele não definiu áreas. Na verdade, isso já foi a minha equipa e eu própria que tentámos... Que definimos sempre com a ideia de que o que poderia ter António Champalimau querido que fizéssemos digamos, o objetivo daquilo que queremos fazer. Portanto, ele não nos disse, eu aliás, pedi-lhe que me desse instruções, ele me disse-me se eu tiver tempo, pode ser que aconteça, na verdade nunca aconteceu. Não tivemos instruções, temos apenas esta noção bastante ampla de pesquisa científica na área da medicina. Em todo caso, como ele usou a expressão na área da medicina, para nós é claro que se trata de investigação, de ciência,
que possa ter consequências do ponto de vista da prevenção e do tratamento das doenças. O que na área científica quer dizer alguma coisa. Não é apenas investigação fundamental, é investigação que pode ter concretização. Portanto, essa instrução recolhemos-la daquilo que ele disse. Depois tentámos encontrar em que áreas é que isso fazia mais sentido. Em relação às neurociências, há 20 anos, era muito claro que aquilo que estava a ser investido em todo o mundo, nessa área, estava muitíssimo longe de poder corresponder ao nível da ameaça para a vida e para a qualidade de vida das pessoas que eram e são vítimas de doenças, por exemplo, neurodegenerativas. Hoje sabemos que Alzheimer, Parkinson, demências e muitas outras doenças condicionam de uma maneira extremamente intensa a vida, não só ameaçam com a morte, não é apenas isso, não se trata só de uma questão de mortalidade, mas são doenças que prejudicam fortemente a vida durante muitos anos das pessoas que são vítimas. A qualidade de vida. Isso acontece no mundo inteiro. Não é doenças, não são doenças de certas áreas do mundo, são doenças do mundo inteiro. Portanto, este critério, nós tentámos fazer as coisas, fizemos as coisas de uma maneira científica, não escolhemos porque achávamos mais interessante, tentámos que nos fizessem este tipo de análise, onde é que o sofrimento causado pela doença e aquilo que é investido apresenta uma falha, digamos, naquilo que é investido mais intensa. E as neurociências eram de longe, nessa altura, essa área. É certo que, entretanto, já depois de nós, por exemplo, a União Europeia adotou um programa bastante bem financiado de investigação em neurociências, os Estados Unidos fizeram a mesma coisa, o Japão, a Coreia, enfim, hoje, no mundo inteiro, sabe-se como estas doenças são ameaçadoras e continua-se a investir bastante nisso. Do meu ponto de vista, o que quero dizer é que acertámos. Também havia um outro fator que pesou, não foi apenas esta história de investimento, foi a ideia de que um esforço grande nessas áreas poderia conduzir, nos anos mais próximos, a conhecimento absolutamente essencial para que o domínio dessas doenças pudesse existir. Digamos que se tem feito, ainda não, se calhar, os avanços de que estamos todos à espera, ainda há muita coisa muito desconhecida ao nível do estudo do cérebro e dos seus mecanismos, mas estamos bem inseridos, como aliás os dados neste momento provam, na área do estudo de tudo isto, que é absolutamente essencial para dominar, enfim, uma área de doenças. No cancro a história é um bocadinho diferente. No cancro havia bastante investimento. Eu estou a falar de cancro, são muitíssimas doenças a que chamamos cancro, não é? Havia mais investimento, mas não havia, sobretudo a nível europeu, investimento em investigação clínica ou investigação aplicada. E havia recomendações da União Europeia no sentido que as instituições europeias se dedicassem a mais investigação aplicada e, nomeadamente, clínica na área do cancro. Por comparação, por exemplo, com os Estados Unidos, havia uma diferença enorme de funcionamento. Em Portugal as coisas ainda eram, porventura, sugeriam ainda mais que esta área fosse considerada. E, portanto, entramos também no cancro. Há uma outra área em que nós mexemos, que é a da visão. Mas aí dedicamos um prémio anual, o Prémio António Champalimau de Visão, que é de 1 milhão de euros por ano e que vai alternadamente para avanços significativos no conhecimento científico ou em tecnologias relevantes para efeitos de fazer com que as pessoas vejam ou vejam melhor, e nos outros anos vai para esforços, instituições que trabalham, instituições mais do tipo médico, portanto estamos mais ao nível da medicina, que no mundo em desenvolvimento combatam as doenças da visão, sabendo nós que no mundo em desenvolvimento a situação é muitíssimo mais desfavorável. E é um prémio que já é uma referência mundial. Na área da visão, sim. Toda a gente todas as instituições que trabalham nesta área conhecem, enfim, já temos um track record bastante intenso de trabalho nesta área. E já falaremos também da cegueira mais à frente, mas é no Centro Champalimau, inaugurado em 2010 em Lisboa, que a Fundação desenvolve a sua atividade nas áreas do cancro, neurociências, como já falámos, e fora de portas, exatamente, um programa de luta contra a cegueira. O centro combina investigação de ponta com tratamentos clínicos, levando a cabo uma metodologia inovadora no cuidado aos seus pacientes. É também esta abordagem que diferencia a instituição e o que colocou Portugal no mapa da ciência e medicina de vanguarda. Fale-nos sobre o que é essa metodologia translacional
e o que permitiu este reconhecimento além fronteiras? Quando há 20 anos tentei com a minha equipa compreender o que é que nós devíamos efetivamente fazer, a palavra translação era uma palavra-chave na conversa que fazíamos com os nossos interlocutores. Devo dizer que começámos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos continuam a ser a potência científica e médica mais avançada, e a palavra translacional tinha alguma coisa de muito existente. Translação é essa ideia de que nós sabemos como é que as células nascem e morrem, muito bem, como é que esse conhecimento é aplicado para prevenir ou para tratar doenças. Portanto, havia muito esta ideia, mas também nos fomos apercebendo de que, normalmente, apesar da palavra ter esse significado, até do ponto de vista político, porque é mais fácil explicar aos cidadãos que se gastem em ciência se eles souberem que se trata de prevenir e tratar doenças. Claro. Embora o conhecimento fundamental também seja muito importante. Bom, mas tendo compreendido esta importância de conseguir traduzir conhecimento em melhorias na medicina, no fundo é disso que estamos a falar, também nos fomos apercebendo que normalmente essas duas atividades tinham lugar em espaços, pelo menos fisicamente, bem separados. Mesmo quando, em alguns casos, algumas poucas pessoas se dedicavam às duas coisas. Os médicos, que são investigadores também, nomeadamente. Mas isso não é assim tão comum. E mesmo quando são as mesmas pessoas, há dois espaços geográficos completamente diferentes. Os laboratórios onde se fazem umas coisas e, noutros sítios, os hospitais onde se tratam doentes. E percebemos que, provavelmente, a unidade física, a partilha de espaços, poderia ser um elemento importante. E é por isso que o Centro Champalimaud tem no mesmo edifício, com possibilidade dos vários atores se verem uns aos outros e preferencialmente falarem uns com os outros, aqueles que efetivamente fazem investigação e aqueles que tratam doentes. Tentamos que tudo isso esteja tão perto fisicamente quanto possível, pensando que isso facilita o contacto. Mas, na verdade, os obstáculos são mais de caráter cultural, têm mais a ver com a maneira como os vários profissionais são treinados e estão habituados a trabalhar. Portanto, fazemos tudo no mesmo edifício e tentamos que toda a gente tenha para si que a inovação é o nosso grande objetivo. Isto é, nós não tratamos doentes só para os tratar, é uma atividade muitíssimo nobre, mas também os tratamos para aprender a tratar melhor, claro, o que é absolutamente indispensável. Claro. E, portanto, em cada uma, por exemplo, das unidades onde tratamos doentes, existem também atividades de investigação, existe tempo para que os profissionais se dediquem a fazer investigação e incentivamos e damos meios para que possamos, por exemplo, saber melhor onde é que no corpo estão metástases, como é que, quando se faz uma operação, se percebe que se consegue eliminar tudo o que é tecido que tem de ser eliminado, mas tudo isso tem de ser feito, ou é feito, investindo em pessoas, muitas vezes os mesmos atores, os profissionais de saúde, que não estão apenas preocupados com resolver aquela situação, mas em aprender com aquela situação como é que podem vir a fazer melhor. Claro. Leonor, um pilar fundamental da Fundação tem sido a sua internacionalização. Foi um caminho que começou a ser trilhado em 2008, apenas 4 anos depois de a Fundação ter sido fundada, com a parceria com o All India Institute of Medical Sciences, de Nova Delhi. Não seria talvez a escolha mais óbvia para iniciar a atividade internacional? Pode contar-nos porque é que foi este instituto indiano que inaugurou a internacionalização da Fundação Champalimaud? Eu não tenho a certeza que tenhamos começado por aí a internacionalização. Na verdade, quando o testamento foi aberto e era preciso saber o que é que íamos fazer, a primeira coisa que fizemos foi partir para outras paragens, tentando encontrar como é que devíamos proceder, não é? Há bocadinho disse que o primeiro sítio onde fomos foi aos Estados Unidos, com a ajuda da Embaixada dos Estados Unidos, que nos organizou uma excursão entre visitar instituições médicas, fundações, cientistas, a quem íamos sucessivamente explicando o que é que tínhamos entre mãos, o que é que tinha acontecido entre nós e que nos ajudassem a compreender o que é que devíamos fazer. Começou logo aí. Muitas dessas pessoas que encontramos nesses primeiros tempos hoje estão nos órgãos da Fundação e fazem parte do circuito dos nossos amigos. Nós nascemos como uma instituição portuguesa, bem ancorada no nosso país,
honrando sistematicamente, isso para nós é uma coisa muito importante, a nossa história, a nossa ciência, a nossa identidade, claro. Tudo isso, e simultaneamente virada para fora, porque claro. Em ciência ou se está virado para fora ou não se consegue fazer grandes coisas. Portanto, nós começámos isto muito desde o princípio. Temos inúmeros contactos entre os que trabalham connosco, entre os nossos doentes, entre os nossos doadores. Neste momento, por exemplo, começou a funcionar na semana passada o que nós chamamos o Boton Champalimaud Center for Pancreatic Cancer. Foi construído com uma doação de 50 milhões de euros de um casal espanhol, que nós pusemos outro tanto, e neste momento a investigação que está lá a ser feita está a ser feita com uma outra doação de 50 milhões de euros de uma família alemã. Portanto, a nossa ancoragem no mundo da ciência e da medicina, neste caso também, é alguma coisa que desde o princípio aconteceu. Procurámos-la, sabíamos que tinha de ser assim, e hoje é um fator normal do nosso funcionamento nos doentes, nos profissionais e tem que ser assim. E nas ligações. Como tem que ser assim. Não há ciência que não seja assim. Leonor, quais foram os principais desafios que a Fundação encontrou e como é que os conseguiu ultrapassar para se posicionar precisamente numa referência internacional, especialmente no tratamento de doenças complexas, como já falámos aqui, como o cancro? Bom, uma das primeiras decisões que tomamos também foi a tal de ter um hospital. Isto é, de não nos limitar, como enfim, talvez se tenha compreendido que eu tentei explicar, nós podíamos ter pensado em fazer investigação fundamental por aí simples, portanto, a investigação de caráter muitíssimo nobre. Normalmente, ou é sempre por aí que começa a possibilidade de depois se fazer outras coisas, claro. Porque é preciso saber, é preciso conhecer. Portanto, nós também fazemos intensamente investigação fundamental. As nossas neurociências ainda são, neste momento, basicamente uma área de investigação fundamental. Isso é preciso. Mas a certa altura compreendemos, ou numa fase muito precoce, que se não tivéssemos o nosso hospital, se nós não tratássemos também doentes, ficaríamos dependentes de outras instituições Exatamente. Que nos pudessem ajudar, ou onde pudessem estar médicos ligados a nós, ou o que é que seja. E achámos, isso foi o desafio talvez mais difícil, que precisávamos de fazer nós próprios o nosso hospital. E Miguel, da tua experiência como economista e à frente também da AICEP, qual é o impacto que investimentos como estes em pesquisa e inovação podem ter no nosso desenvolvimento económico em Portugal, seja em termos de geração de emprego, como na criação de novas tecnologias? Olha, Marta, é absolutamente fundamental. A literatura científica prova e a realidade também o prova de que os países que têm economias mais dinâmicas e que são mais avançados são aqueles que mais investem em inovação e em investigação. Os Estados Unidos, o Canadá, vários países nórdicos na União Europeia, a Suíça, a Nova Zelândia, e a Fundação é exatamente um farol nessa área em Portugal. Coloca-nos no radar da investigação de excelência em todo o mundo. Isso permite-nos que o mundo esteja mais atento para nós, permite-nos ser mais atrativos, ser mais competitivos, criar mais e melhores empregos diretos na Fundação e indiretos no ecossistema, neste caso na área da saúde, não é? Portanto, isto é o prémio da Fundação Champalimaud, da visão que a Leonor referiu há pouco, é exatamente um investimento que dá uma notoriedade extraordinária a toda esta atividade. Isso é fundamental para colocar a Fundação e Portugal no radar que nós precisamos. E Leonor, eu não posso deixar de lhe perguntar, tem havido um rumor à direita da possibilidade de se vir a candidatar às eleições presidenciais de 2026. Já disse que não pondera, nem ponderará. O que é que está por trás essa falta de impulso? O que é que tem por trás? É o compromisso que fez com António Champalimaud e ainda ter aqui um dever para com a Fundação, ou simplesmente não vê que seja o seu caminho? Eu acho que a explicação verdadeira é que não vejo que é o meu caminho. Não vejo. Naturalmente que a Fundação exige muito do meu tempo e do meu esforço, e é um compromisso que eu assumi e que evidentemente tenho de honrar. Mas nem sequer é só essa a questão. Eu não acho que seja óbvio que todos nós temos de querer, eventualmente porque estamos de alguma maneira ligados à política, sempre ir por aí fora.
Eu não tenho esse... Não é o meu caminho. Portanto, na verdade, neste momento, foi apenas um rumor e eu não sou responsável pelo rumor. Portanto, não sei dar-te mais explicações. Não é o meu caminho. Como eu disse, não pondero nem vou ponderar. Leonor Beleza, obrigada pela sua partilha. Obrigada por ter estado aqui e obrigada aos nossos telespectadores. Eu sou a Marta Danice. E eu sou o Miguel Frasquilho. Nós vamos estar aqui no Economia Sem Fronteiras todas as semanas, à mesma hora. Até para a semana. Até para a semana. Economia Sem Fronteiras é patrocinado por Delta Cafés, Jerónimo Martins, Mota-Engil, um mundo de inspiração. EDP